Vamos lá, então, vamos começar em respeito a quem já está aqui e quem for chegando, a gente vai admitindo. Mais uma vez, boa noite para todo mundo. Eu sempre gosto de começar pedindo para abrir a câmera, justamente porque vocês que estão aqui fazendo essas mentorias, interessados em LinkedIn, provavelmente estão realmente pensando em procurar emprego e tudo mais. Alguns já estão fazendo entrevista, eu não sei, eu não conheço a história de cada um que está aqui, né? Eu fiz mentoria com alguns de outras turmas, mas a gente não sabe quem está aqui exatamente, né? A história de vocês, então esse é um momento muito importante realmente para a gente se soltar, aprender, aparecer, se ver no vídeo, eu acho que faz muito sentido. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, vou começar me apresentando para vocês, vou deixar o Thiago se apresentar também. Vamos lá, deixa eu apresentar aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estamos vendo. Então, ó, a partir de agora eu não vejo mais vocês, tá? Eu tô com a tela grandona aqui, só tá aparecendo a minha tela da apresentação, então se tiver alguma pergunta, alguma coisa, Thiago, eu vou pedir para você me chamar e me avisar, porque eu não tô vendo mais, tá? Deixa comigo. Então, beleza, eu vou começar me apresentando, eu me chamo Carla, como eu já disse, eu tenho 38 anos, essa foto aqui em cima é da minha família, são as pessoas mais importantes da minha vida, é por eles que eu faço tudo todos os dias, a minha filhinha Valentina, o Enzo é meu enteado, meu marido André. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por praia, fora o lugar que eu moro, que é Curitiba, é o meu lugar preferido, sempre que eu posso eu vou para lá, para recarregar, para não fazer nada, só para olhar o mar, porque é uma coisa que me acalma, me traz serenidade, eu gosto muito. Eu sou fã de Clube do Livro, adoro ler, uma das coisas que eu mais faço nas minhas horas vagas, que são poucas, com todas essas pessoinhas aqui para cuidar, mas quando eu tenho algum tempo livre eu gasto lendo. Eu também gosto de séries, eu trouxe aqui as minhas favoritas neste momento para vocês, eu gosto de Grey's Anatomy, eu gosto muito de ver biografias, Obama, Senna, todas que trazem aí informações sobre grandes personalidades que eu admiro. Bridgerton eu gosto, eu acho que é boa para dormir, Friends também é a minha série favorita para dormir, eu acho que alguns vão se identificar aqui. Falar um pouquinho para vocês da minha formação. Eu sou formada em administração de empresas, tenho MBA em gestão de pessoas e marketing, e agora eu decidi começar um novo MBA sobre neurociências voltado para negócios, porque a gente está precisando se atualizar nessa área, né? Inteligência artificial, um monte de coisa nova chegando, então eu estou iniciei agora, tem 2 meses, um MBA nesse assunto para me atualizar, e eu também tenho formações em coaching e programação neurolinguísticas, que são coisas que me ajudaram muito na minha trajetória profissional, principalmente no desenvolvimento aí de competências e inteligência emocional. Eu já fui muito adepta do Muay Thai, é meu esporte favorito, hoje em dia eu estou mais parada, e eu adoro jogar xadrez e trabalho com vendas, né? Atualmente eu sou gerente de contas numa empresa de genéricos brasileira, mas eu tenho aí mais de 20 anos de experiência nessa área, juntando aí outras empresas, e sempre trabalhei com isso. Só um resuminho, um pouquinho do que eu sou aqui como pessoa, e agora eu vou deixar o Thiago se apresentar para vocês, e depois a gente vai começar a falar um pouquinho sobre LinkedIn. A palavra é tua, Thiago. Boa noite, pessoal. Bom, desculpa, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa pela minha voz. Vocês vão reparar que eu estou bem rouco, eu estou me recuperando de um pequeno resfriado e de uma costela quebrada. Costela quebrada eu já vou explicar por quê, tá? Mas eu sou o Thiago Silva, é difícil acompanhar ou seguir uma apresentação pessoal como essa aqui, né? Tá bem comercial aqui. Eu já não sou tão comercial, sou uma pessoa de finanças, vamos tentar seguir a mesma estrutura, né? Então, meus hobbies favoritos, né? A Sasha já se tocou, né, que o pessoal do comercial vem bastante preparado para esse tipo de coisa, né? Eu vou mais no improviso, tá? Hobbies favoritos. Atualmente eu estou foco aqui de carros antigos. Então, eu acabei de comprar, para quem conhece, um Jeep CJ5 1963. Estou reformando ele inteiro, estou achando um barato isso, então tem sido aqui, talvez, alguma fonte de inspiração aqui para diversão. Eu gosto de trilhas, então acabo também estando um pouco envolvido, até dando uma paixão aqui do meu pai com relação a isso, né? Outros hobbies aqui, eu gosto muito de ficção científica, tudo relacionado à ficção científica, né? Então, livros, filmes e séries, tenho várias recomendações, quem quiser
manda no chat que eu respondo. Sou formado, eu sou bacharel em sistemas de informação, e aí tem gente que vai achar estranho, falando, nossa, uma pessoa de tecnologia que trabalha com finanças, né? Pois é. Eu comecei um curso de ciência da computação na época da faculdade. Bom, para referência, eu tenho a mesma idade da Carla, tenho 38 anos. Comecei um curso de ciência da computação e acabei me envolvendo com finanças desde a época da faculdade. Minha carreira acabou entortando para esse lado, né? Então, eu, claro, muito sabiamente também mudei de curso, foi para sistemas de informação, que era um curso um pouco mais intermediário entre a minha carreira e a minha aspiração acadêmica. Isso acabou sendo muito útil, até porque dentro do universo de finanças, alguém com um pouquinho de um olhar ali mais tecnológico também ajuda bastante, né? Então, para aqueles que estão pivoteando carreira agora, ou que estão pensando em mudança de direção, não se preocupem tanto com formação acadêmica, o tipo de formação acadêmica e de repente a carreira que tu vai seguir. Não necessariamente com 18 anos precisa decidir o que tu vai ser para o resto da vida, né? Então, eu costumo falar isso bastante com quem eu acabo fazendo mentorias ou coisa do tipo. A Janilene está falando que está travando. Todo mundo está me ouvindo bem ou a minha voz está travando mesmo? Eu estou te ouvindo bem, Thiago, está perfeito aqui. Tá bom, fechado. Então, Janilene, de repente dá uma olhada, ver se é a tua conexão, enfim. Se alguém mais tiver com problema para me ouvir ou para ouvir a Carla, me avisa. Tá bom? Bom, tem algumas outras especializações, mas não vou entrar nesse ponto. E aí, meu resfriado e costela quebrada. Meu resfriado eu não sei explicar muito bem, mas a costela quebrada acabou acontecendo no sparring de boxe, então eu treino boxe também bastante seriamente. Claro que eu já estou um pouco velho para fazer lutas sérias, mas o meu objetivo é fazer pelo menos uma luta não oficial antes dos 40. Então, ano que vem para conquistar esse marco. Se eu vou chegar lá e se eu vou vencer a luta eventualmente, se eu chegar a lutar, já é outro assunto. Conto para vocês também. Vamos mantendo contato. E é isso, pessoal. Como eu falei, eu trabalho com finanças. Hoje eu sou diretor financeiro adjunto de uma seguradora italiana. Temos sede no Rio de Janeiro, em São Paulo, então eu acabo ficando um pouco em São Paulo, um pouco no Rio de Janeiro, passo uma semana no Rio de Janeiro por mês, então eu acabo viajando bastante. Tem seu lado bom e seu lado ruim. E o LinkedIn, no final das contas, ele acabou sendo uma das grandes ferramentas ali, tanto para o meu próprio desenvolvimento, quanto também para os meus relacionamentos profissionais. Tá bom? É isso. Acho que vamos falar de LinkedIn. Até pela minha voz, desculpem novamente, a Carla vai ser mais protagonista nessa apresentação e eu vou fazendo ali comentários e vou adicionando coisinhas conforme a gente for avançando. Tá bom, Carla? Legal. Obrigada, Thiago. E olha só, vocês devem estar se perguntando aí, por que nós gastamos quase 5, 6 minutos aí, os dois se apresentando, sendo que vocês vieram aqui para saber sobre LinkedIn? Uma das coisas mais importantes durante um processo de recrutamento e seleção a primeira pergunta normalmente me conte um pouco sobre você. Então, se vocês repararem, eu e o Thiago aqui, a gente fez um pitch pessoal, né? Completamente diferentes os formatos, os modelos, os assuntos abordados, as informações que nós trouxemos, mas isso faz parte de qualquer processo seletivo. Então, se vocês forem observar, não sei se vocês já passaram por isso, mas a primeira pergunta que o recrutador faz sempre na vida me fale um pouco sobre você. E quando ele me fala um pouco sobre você, normalmente a gente vai direto eu sou formado nisso, a minha experiência é isso, eu trabalhei nessa empresa, eu fiz isso e aquilo. E às vezes a pessoa quer realmente conhecer um pouco da pessoa que está ali do outro lado, porque hoje em dia é uma coisa que as empresas olham, além de competências técnicas e habilidades, obviamente, né, experiência e currículo, elas querem conhecer um pouquinho sobre você, sobre os seus valores, sobre o que você pensa, sobre o que você acredita, para que isso também faça parte, fit ali com o que a empresa espera das pessoas. Então, quando a pessoa falar abertamente para você, fale um pouco sobre você, conte realmente sobre você, quem você é, o que você gosta, quais são os seus hobbies, o que você gosta de fazer. Isso é só uma dica aqui, a gente vai falar mais lá dentro, mas eu acho que eu gosto de abrir a apresentação fazendo dessa forma para vocês verem já um pouquinho do pitch pessoal. E aí, vamos lá. O que é o LinkedIn?
Então, eu vou começar a falar aqui, qualquer pergunta que vocês tiverem, pessoal, dúvida, podem ir escrevendo e o Thiago vai me chamando aqui para a gente responder, tá? Se vocês quiserem interferir em algum momento também, por favor, levantem a mãozinha que o Thiago está vendo e ele me chama aqui e a gente para, tá? Então, o que é o LinkedIn? O LinkedIn, ele é uma grande, potente, poderosa comunidade que vocês podem utilizar para se promover, para encontrar oportunidades de emprego, para divulgar o trabalho de vocês e as atividades que vocês estão desenvolvendo aí ao longo da carreira de vocês, mostrar um pouquinho mais do conhecimento de vocês, então, assim, explorar um pouquinho de forma profissional, e é uma área que você consegue se comunicar com muitas pessoas diferentes, da sua área ou não, igual o Thiago trouxe um ponto importante ali na apresentação dele, se você estiver pensando em transição de carreira, o LinkedIn é um excelente lugar para você se conectar com pessoas de áreas que você gostaria de conhecer ou trabalhar, para você se informar, fazer perguntas, aproveitar, ou mesmo colocar lá, eu quero me conectar com você e colocar a sua apresentação, eu vou trazer mais detalhes disso lá na frente. Mas então é uma ferramenta que nos possibilita trazer todas as informações mais sérias e chatas, digamos assim, que a gente não vai postar no Instagram. Então, lá no teu Instagram, você posta a tua vida pessoal, você posta as tuas preferências, ou se você tem um Instagram profissional, você posta tudo ali sobre a tua empresa e tudo mais. E você não fica postando ali normalmente, né? As pessoas não utilizam o Instagram para se vender profissionalmente, né? Elas não, dificilmente pode ser feito, óbvio, quem faz está perfeito, mas quem não quer usar o Instagram como uma coisa tão séria, tão formal, que é um pouquinho mais do que o LinkedIn pede, o LinkedIn é uma excelente oportunidade para isso. Então, hoje, ela é considerada aí a maior rede social de relacionamento profissional. E aí, como eu disse, você vai ou se conectar com pessoas que você tem interesse, ou se você estiver em algum momento do outro lado, você vai buscar pessoas que vão para a contratação, né? Então, as empresas utilizam muito o LinkedIn também para isso. São mais de 830 milhões de usuários, 58 milhões de empresas, e hoje ela é a rede social profissional mais influente, uma das principais formas de recrutamento que as empresas utilizam também, como eu falei. Então, além de você utilizar o LinkedIn como uma vitrine para expor quem você é, o que você faz, quais são aí as tuas habilidades, as tuas competências profissionais, para expor ali momentos dentro do teu trabalho hoje, do teu dia a dia, ou se você ainda não tem experiência, mostrar um pouquinho da sua construção, o que você faz na tua área de estudo, como você trabalha, o que você pensa de forma muito formal, organizada e intencional. Então, o LinkedIn, ele é tudo isso, ele é uma ferramenta incrível, mas tudo que a gente faz no LinkedIn precisa ser intencional. Imagina que você tem um perfil lá no LinkedIn, depois eu vou perguntar aqui quem já tem o perfil lá, quem não tem, e você começa a colocar coisas lá no LinkedIn, coisas pessoais, festas, coisas que você faz no final de semana, a tua postura, a tua aparência, elas não estão alinhadas ali para um recrutador te ver e falar assim, eu quero contratar essa pessoa. E felizmente ou infelizmente, postura, posicionamento, identidade visual são coisas importantes para os recrutadores. Então, o LinkedIn é essa casa que você vai deixar o mais organizada, com a tua postura, com a tua identidade, com o teu posicionamento, da maneira mais séria possível para atrair os recrutadores, porque eles vão olhar para isso, eles vão olhar para a foto, para o seu cabeçário e para as informações que você está colocando ali de cara. Fora o senhor robozinho do LinkedIn, que vai filtrar ali as palavras-chave para buscar se o teu currículo que está ali está preenchido de forma adequada. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente também. E não só para pessoas como nós, que utilizam ali de forma pessoal, as empresas também usam para desenvolver seus negócios. Então, se vocês forem ver hoje, grandes empresas, vou pegar alguns exemplos aqui que todo mundo provavelmente conhece, Boticário, Heineken, deixa eu ver outra empresa aqui que está muito frequente no LinkedIn, Magazine Luiza, são empresas que utilizam muito o LinkedIn para promover tanto os seus negócios, quanto os prêmios que eles ganham, quanto as ativações que eles fazem para público interno, para público externo. Então, eles vendem ali a empresa de uma forma que, quando a gente entra lá, a gente se sinta também interessado em conhecer a empresa e saber o que ela oferece. Se você está interessado em trabalhar em alguma empresa, o LinkedIn é um lugar maravilhoso para você
conhecer essa empresa, porque lá, além da empresa postar, você consegue ver os comentários de quem ou tem uma experiência boa ou ruim com essa empresa. E é um ambiente onde as pessoas comentam de forma mais sutil, digamos assim, de forma mais cuidadosa, mas você consegue ver. Então, às vezes, você tem um sonho de trabalhar numa empresa, mas você entra lá, você vê que muita gente entra e sai, tem um turnover alto, tem vaga que toda hora está publicada. Então, você consegue também conhecer um pouquinho da empresa que você está interessado ali, que é muito legal para quem está do lado de cá, buscando emprego ou né, querendo mudar de emprego, no caso aí de quem está fazendo transição de carreira. E, como eu disse, ela é uma rede profissional, então as postagens devem ser prioritariamente aí profissionais, deixando tudo que é de cunho pessoal para outras mídias, Instagram, Facebook e outras mídias aí pessoais, que aí sim você pode trabalhar aí o teu lado mais tranquilo, né, o mais dia a dia, sem problema nenhum. No LinkedIn a gente deixa as coisas mais profissionais, mais sérias. Tiago, você quer complementar alguma coisa nesse slide aqui? Não, nenhum complemento. Eu tenho alguns complementos mais para frente. Deixa eu só ler alguns comentários aqui sobre Tá. o assunto. Né? Então, a Janilene, ela comentou, né? Ela tem um branco, voltando para a parte em que a gente estava falando, né? De quando perguntam sobre ti, né? A pessoa, de repente, talvez não esteja interessada prioritariamente na tua experiência laboral, coisa do tipo, e sim em te conhecer, né? A Janilene comentou que ela tem branco quando pedem para ela falar sobre si, né? Quando fazem essa pergunta para ela. Né? Então, se tu me permitir, Carla, eu vou dar uma dica aqui que talvez possa servir para mais pessoas, né? Então, quando o recrutador pede para falar, de repente, sobre si, né? Primeira coisa, nome e idade, talvez, ali, né? Uma etiqueta, ó, sou fulano, tenho tantos anos, ou sou fulana, tenho tantos anos. A minha sugestão, após tu te apresentar, mesmo falar teu nome e idade, é fala de alguma coisa que tu gosta muito, ou de fazer, ou de assistir, ou de ler, ou de qualquer coisa desse tipo. Por quê? Porque já é algo que te traz uma memória afetiva boa, facilita para te começar a falar com o teu interlocutor, né? Já diz algo sobre ti mesmo também, né? Olha, se essa pessoa tem uma paixão, e para mim, como recrutador, isso é importante saber se a pessoa tem paixões, ou tem hábitos, ou tem algo para o que ela se dedica, isso é um bom sinal para o recrutador. E aí, depois que você já quebrou esse gelo, desculpe, depois que você já quebrou esse gelo, falando de algo que te agrada, que gosta de fazer, coisa do tipo, já fica mais fácil falar sobre, ou fazer essa transição para o profissional. Tu já está falando com um certo ritmo, tu já está falando sobre si, poxa, também trabalho, e também tenho esse tipo de experiência, esse tipo de formação, etc. Tá? Então, Janilene, só uma dica, não sei se a Carla vai dar alguma outra dica diferente, mas eu seguiria essa estrutura. Nome, idade, algo que tu é apaixonado, e depois vai para o resto. Aí o resto tu pode ordenar, de repente. Isso, e uma coisa que é muito importante, Tiago, eu não sei se esse grupo aqui já teve ou ainda vai ter aí a construção do pitch pessoal. Importante vocês construírem esse pitch da forma... claro que a minha aqui, eu trouxe muita informação pessoal, porque eu quero, de certa forma, me conectar com vocês, eu quero que vocês me conheçam mais como pessoa do que profissional. Então, aqui o meu pitch foi focado mais nas coisas que eu sou fora do trabalho do que no trabalho. Mas vocês podem trabalhar nesse pitch, né, contando quem vocês são, o que vocês fazem, qual a experiência, o que vocês, né, não precisa falar do que pretende ali no pitch logo de cara, porque não é o foco normalmente numa entrevista, mas façam esse pitch pessoal aí de 1-2 minutos, falando um pouquinho sobre vocês, e treinem bastante ele. Porque aí, quando chegar a hora, ou para uma entrevista, ou para alguma conversa que vocês tenham aí dentro da empresa mesmo com alguém, às vezes você vai ser apresentado para uma outra pessoa, ou a pessoa te faz essa pergunta, ou você tem pouco tempo ali para conversar com alguém, é importante ter esse pitch, não decorado, mas treinado. E como que a gente faz isso? Grava, olhando no celular, treina várias vezes, principalmente se você for uma pessoa um pouco mais tímida, igual o Thiago falou no começo, esse pessoal da comercial e tal, a gente treina muito pitch de vendas, muito pitch de apresentação de trabalho, treina muito, porque é só falando que a gente vai ver se tá bom. Então, a gente fala, hoje em dia dá para gravar, né, temos vários recursos, celular, computador, quem não tiver, tem lugares que a gente consegue pagar por hora ali para fazer isso, no computador, ainda tem, então, assim, é mais fácil a gente conseguir recurso do que em outras épocas, né,
e dá para você treinar, e aí você vai aperfeiçoando ali o teu pitch, como você se enxerga, como você se vê. E uma coisa que eu ouço muito dos mentorados é assim, às vezes eu tenho vergonha de falar sobre o que eu sou, sobre o que eu penso e tudo mais, por N razões. Às vezes a pessoa nunca fez uma entrevista ou nunca conviveu com pessoas que precisou falar de si no âmbito profissional. São várias questões, né? Então, você só vai conseguir falar se você falar muito. E aí você fala para o computador ou para o celular até você se sentir confortável para falar para outras pessoas. Normalmente funciona bem, tá? O pessoal que eu dou mentoria treina bastante isso e os feedbacks aí depois são bem bons. Beleza? Tiago, eu acho que se tiver mais perguntas, a gente pode até deixar para o final para a gente responder tudo num bloquinho. O que você acha? Claro, eu estou anotando aqui, pode fazer. Então, beleza. Vamos lá. Então, o LinkedIn, como eu já falei ali, são mais de 58 milhões de pessoas listadas no site hoje, empregados contratados por meio desse site, né? Isso aqui são estudos, são dados aí que o pessoal do Bold compartilha com vocês também no material, né? Tem 40% menos probabilidade de deixar a empresa nos 6 primeiros meses. E aí aqui tem um pouquinho do que eu falei também, porque as pessoas, quando elas vão se candidatar em empresas ali do LinkedIn, elas já se conectam ali com a empresa, muitas vezes, elas estudam sobre a empresa, elas leem, elas conhecem. Então, quando você decide entrar naquela empresa, você já sabe que aquela empresa tem a ver com você também. Porque uma coisa que é muito importante para todos nós, eu tenho certeza, quando a gente começa a trabalhar, a gente passa muitas horas no trabalho. Muito tempo da nossa vida é investido no trabalho. Então, a gente precisa, sim, estar numa empresa, num local que a gente também se sinta bem. Óbvio que a gente vai fazer concessões, vai fazer coisas que a gente não gosta às vezes, vai conviver com pessoas que a gente não gosta tanto às vezes, porque somos seres humanos diferentes entre nós, mas a gente já consegue ter uma ideia aqui se a empresa tem mais ou menos características daquelas que nós admiramos. E o LinkedIn ajuda a trazer essa percepção também. O Brasil já é o 4º país do mundo aí com o maior número de usuários no LinkedIn, só perde para Estados Unidos e China. E 87% dos recrutadores regulares usam LinkedIn hoje em dia para fazer aí pesquisa de candidatos. Então, são 50 milhões de pessoas procurando empregos no LinkedIn toda semana. Tem o buscar lá, o vagas. Então, 50 milhões de pessoas passam por ali buscando oportunidades, vagas e possibilidades. E aí você fala assim, meu Deus, 50 milhões de pessoas procurando vagas, currículos cadastrados, muitas empresas olhando, milhares de recrutadores olhando todos os dias. Se vocês repararem, ontem mesmo eu estava dando uma olhada aqui numa vaga que eu vi aqui que me interessava, num certo ponto da vida, a vaga tinha sido publicada há 5 minutos e já tinha 600 candidaturas nela. Como você se destaca no meio dessas 600 candidaturas? Né, para o seu currículo ser um diferencial, aparecer diferente ali, para você ser aquela pessoa que vai ser escolhida entre essas 600. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu trouxe o meu aqui, tá, pessoal? O meu não é o melhor LinkedIn do mundo, tem muitas coisas para melhorar. O LinkedIn, ele é vivo, a gente está sempre evoluindo aqui, atualizando, mas eu trouxe o meu para não expor ninguém aqui, para falar do que eu conheço bem para vocês. Então, como eu disse lá no começo, a primeira coisa é a capa e a foto. Você precisa ter uma foto ali profissional, que fale um pouco sobre você, fundo branco ou o mais claro possível, que mostre aí bem o teu rosto, que não seja, né, destacando o corpo, destacando coisas que não são necessárias para o recrutador ver. O seu nome e o que você faz prioritariamente, o que você faz ou o que você tem interesse em fazer. Então, se você está buscando emprego, você vai colocar aqui exatamente a sua área de interesse na capa do LinkedIn. Primeira coisa, tá? Então, é isso. Aí você vai colocar também uma breve descrição dos cargos que você tem experiência ou mesmo dos que você tem interesse, né, em ser contratado. No meu caso aqui, eu coloquei os que eu já tenho experiência, né, que é account, gerente de desenvolvimento, gerente de vendas e tal, e coloquei aqui funções que eu tenho interesse nesse momento, que é gerente regional, gerente de equipe, que são coisas que eu gosto muito e que se eu fosse mudar agora, eu tenho interesse nessas duas. Então, isso aqui ajuda aí o algoritmo do LinkedIn a te buscar em pesquisas. Esses nomes são nomes de cargos que tem no LinkedIn mesmo, tá? É ideal a gente sempre trabalhar nomes de cargos que a gente tem realmente interesse, que existem, que são buscados, e vocês conseguem facilmente lá no buscar do LinkedIn procurar os nomes certinhos ali como eles são publicados pelas empresas, tá? Outra coisa que é muito importante,
informações de contato precisam estar sempre atualizadas. Então, o telefone você pode deixar oculto, se você não quiser que todo mundo veja teu telefone, e aí o recrutador vai te chamar na mensagem para falar contigo, mas o e-mail precisa estar sempre visível, sempre disponível ali para as pessoas entrarem em contato com você. Se você tiver alguma rede social que você queira divulgar, ou um site pessoal ou profissional, algum blog que você faça postagens aí referentes ao teu trabalho, que te ajudem, é legal colocar aqui também, porque a pessoa já vai consultar e ela vai poder conhecer mais sobre você. Aqui nós temos o cabeçalho, a principal parte ali na página do LinkedIn. Depois, a gente vai para falar um pouco sobre você. Nesse sobre aqui, a gente vai fazer exatamente aquele pitchzinho pessoal. É uma descrição nossa, e aí você pode falar aqui um pouquinho sobre você, de forma bem resumida, sobre a sua experiência profissional, o que você está buscando no caso de procurar emprego, quais são as oportunidades que você tem interesse, de forma muito resumida, no máximo aqui 15 linhas, porque imagina, se o recrutador tem lá 6 pessoas né, com aplicações para a vaga que ele colocou no LinkedIn. O robozinho do LinkedIn selecionou o teu currículo entre os 600, ele ficou com 15 finalistas lá. Ele vai bater o olho e vai ver as competências que estão assinaladas, se elas estão alinhadas com a competência da vaga, e a gente sempre consegue ver isso ali na vaga publicada, eu vou mostrar para vocês também mais na frente, e ele vai ver ali de forma resumida quem você é. Então, escolham com bastante cuidado e carinho as informações que vocês vão colocar nessa caixinha aqui escrito sobre, porque o computador vai bater o olho primeiro, e se ele conseguir ter uma ideia legal aqui de você, ele vai se interessar em te chamar para uma conversa ou não, ou ele vai te colocar numa próxima fase ali de seleção. Então, principais qualificações, entregas, conquistas, ou se for seu primeiro emprego, colocar aqui o que você está buscando, por que você está buscando isso, o que você está estudando, em que lugares você está disposto a morar, porque às vezes você coloca aqui, ó, tenho disponibilidade para mudar para tal e tal estado, ou para tal e tal lugar, ou tenho disponibilidade internacional. São informações que você já pode deixar aqui no seu resumo. E as principais competências. Então, assim, a maioria das vagas, eu falando, Carla, as oportunidades, as vagas que eu busco, normalmente pedem exatamente essas competências aqui. Desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de negócio, planejamento estratégico, Microsoft Office, que é PowerPoint, Excel, Word, Windows, todas essas coisas. Inglês, na maioria dos casos, pede. Pede também aqui liderança de equipe, pede algumas outras coisas. Então, você pode escolher aqui nessa parte até 5 competências. Eu escolhi essas, porque essas são as competências mais buscadas pelos recrutadores que recrutam as vagas que eu tenho interesse. Se na sua profissão as competências mais requisitadas lá nas vagas são outras, procure colocar as competências que sempre são solicitadas nas vagas publicadas que vocês estão buscando. Isso aqui faz muita diferença, porque o robozinho do LinkedIn, eu sempre vou falar muito no robozinho, tá? Porque tem um algoritmo aqui, assim como tem em outras redes sociais, e esse algoritmo vai fazer um primeiro filtro para o recrutador. Então, essas coisas aqui são detalhes, mas a gente às vezes passa batido na hora de preencher, todo mundo pula. Mas é aqui que o robozinho vai filtrar. Então, se as suas competências estiverem de acordo com a vaga publicada, a sua chance de ser selecionado para uma próxima etapa é muito maior. Então, se atentem, pensem sempre no algoritmo. Se eu fosse um algoritmo, o que eu buscaria aqui para selecionar essa pessoa? E aí, busquem ali as informações que estão publicadas na vaga e tentem espelhar. Aí... Tem perguntas, cara. Pode falar. Que eu acho que estão relacionadas com esse slide. Eu não sei, Everton, tu levantou a mão, tu gostaria de falar primeiro? Oi, Thiago. Sim. Carla, eu tenho uma dúvida, na verdade, 2 dúvidas que eu fiquei. Pode falar. Bom, eu me chamo Everton, eu sou engenheiro eletricista, e no meu LinkedIn eu coloquei como título a experiência, a última experiência, ou a experiência atual que eu tenho. Eu não sei se eu entendi correto, se eu devo colocar a posição que eu almejo. É isso que você quis dizer? E a outra pergunta... Certo. E a outra pergunta é em relação ao blog. Eu já fui redator e já criei um blog utilizando social media, utilizando o Instagram, e até alcancei um grande público, inclusive. Hoje, esse perfil ele tem 140 mil seguidores. Então, assim, alcancei um público bastante, mas eu descontinuei, eu não posto mais. Você acha que essa experiência que eu tive ainda na universidade, ela ainda é relevante para citar no LinkedIn?
Pensa assim, ó, Everton, né? Tudo bem, Everton? Pensa assim, ó, essa minha página, esse meu blog, traz informações profissionais relevantes para um recrutador. Se ele entrar aqui, a chance dele me contratar vai ser maior ou menor? E aí não pensa na quantidade de seguidores e tudo mais, mas pensa no conteúdo que está publicado, o que esse conteúdo está dizendo, se ele faz sentido para o teu momento profissional atual, e se o recrutador abrir esse material, qual vai ser a percepção dele sobre o que você pensa, sobre o que você é, tá? Sempre essa pergunta. Isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar? E outro ponto, se tiver muito desatualizado, eu acho que também não faz sentido. Você pode citar que você já teve, em algum momento, se isso for necessário para a vaga, para a posição que você estiver buscando, você pode citar que você já teve, que você alcançou um grande número de pessoas falando sobre isso, mas se for relevante para a posição que você está buscando, tá? Sempre pensa assim, ó, é relevante? Isso aqui vai agregar para a posição que eu estou buscando? O recrutador, ao ver isso, ele vai me conhecer de uma forma boa, vai me ajudar, ou talvez não vai agregar, vai ser só uma coisa, entendeu? Sempre faz essa pergunta para você. Se você achar que vai ser relevante, coloca. Se você achar que não, aí pensa 2 vezes. Perfeito, muito obrigado. Imagina. E aí, mais uma pergunta só relacionada a isso, Carla. A Juliana, ela perguntou se, agora que está retornando ao mercado de trabalho, se valeria a pena mencionar isso no sobre. Ó, eu tive uma parada, vou te falar pela minha experiência, tá? E qual foi o resultado que teve e o que os recrutadores, quando eu fiz agora uma mentoria 2 anos atrás de recolocação profissional para me atualizar, porque eu fiquei 15 anos na mesma empresa, e aí quando eu saí, eu nem sabia onde é que estava o meu LinkedIn, porque eu nunca olhava ele. Então, depois eu acabei aprendendo, gostando e uso muito hoje em dia. E todos os recrutadores falam o seguinte, eu fiquei 6 meses sem trabalhar, entre um trabalho e outro, porque eu voltei de licença maternidade, saí da empresa, né, fui desligada, escolhi ficar 6 meses sem trabalhar para pensar aí, né, replanejar a minha carreira. E aí eu sempre pensava, como que eu vou ficar 6 meses sem trabalhar e voltar? O que eu vou colocar aqui? Né, as pessoas vão achar que eu perdi a mão, não tenho mais o pique que eu tinha e tal. E aí todos os coaches de carreira que eu falei ali na época, na consultoria que eu contratei, eles falavam que era legal colocar, que nos últimos 6 meses eu tinha ficado afastada por conta de uma escolha pessoal ali, de me dedicar à maternidade por meses, que foi a minha escolha na época, né, muito validada, super verdade, e eu achei que seria legal colocar. Então, no meu LinkedIn, eu coloquei ali que eu fiquei 6 meses em período sabático dedicada à maternidade, né, o LinkedIn te dá a opção ali, maternidade e paternidade. Se você for colocar aqui se você estiver buscando emprego, eu acho que não tem a necessidade de você colocar ali o quanto tempo você está fora e tudo mais nesse momento, se for por outras razões, né, que não seja por um motivo assim, não tem necessidade. Você pode colocar ali o que você tem interesse nesse momento, o que você está buscando, e ser bem direta nisso, a não ser que seja um período muito longo, que você queira justificar ali como um sabático, alguma coisa assim, para não ficar um tempo muito, muito grande de currículo sem nada, tá? Que às vezes o recrutador olha, a pessoa ficou tanto tempo sem trabalhar, por quê? Hoje em dia se usa muito esse termo, tá? Um sabático. Então, se você não estava em alguma função, digamos assim, você pode usar o sabático. Ou se você está vindo de alguma outra função, você pode definir ali o que é melhor colocar. Não sei se eu respondi, se eu entendi bem a tua pergunta, a gente pode falar mais sobre isso lá na frente, que a gente tem até um slide para falar um pouquinho sobre isso. Isso. E aí, Samara, Jaiane, Rebeca, Juliana também, outras perguntas que não estão relacionadas com esse slide necessariamente, ou que eu acho que vai ter coisa lá na frente, está anotado aqui para a gente responder depois. Perfeito. Então, vamos lá. Aí, falamos agora, então, sobre competências, sobre prestar atenção sempre para atender ao algoritmo, ficar bem atento às vagas. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso mais lá na frente também. Depois, tá exatamente aqui o tempo que um pouquinho, acho que, da pergunta que foi feita. Vai falar da experiência. Para quem tem experiência, eu sugiro colocar aqui as que são mais relevantes, mais importantes para você, né? As que trazem aqui quem você é, quais são as competências, o que você quer hoje para sua carreira, para sua trajetória. Eu tenho 4 experiências, eu comecei a trabalhar com 14 anos, então meu primeiro trabalho foi com 14 anos, eu coloquei todos aqui, e aí eu coloquei esse período de maternidade e paternidade que eu fiquei aqui, que foram 7 meses no total, porque para mim isso é importante. Quando eu participava dos processos seletivos, quando eu decidi voltar a trabalhar,
eu contava, olha, eu saí da empresa, eu decidi ficar esse período cuidando da minha filha, aproveitando, porque ela vai crescer, eu não queria perder esse momento, eu estava preparada para isso, né, tinha condições para isso, e eu achei que era um bom momento para ficar em sabático. Então, eu falava isso nas entrevistas também, para deixar bem claro para as pessoas. E sempre coloca primeiro a sua experiência profissional mais recente ou mais relevante para a posição que você está buscando. Então, assim, você tem uma experiência como vendedor, por exemplo, vou usar um exemplo aqui que eu conversei hoje com uma pessoa. Você tem uma experiência como vendedor numa empresa de imóveis, né? Como corretor, que fala. Mas agora, você não quer trabalhar mais como corretor, e você tem uma experiência numa empresa ali de finanças, igual o Thiago tem, e você quer trabalhar nisso. Então, você foca primeiro aqui as que são mais importantes para você, para o momento que você está agora. E aí, você vai listando aí as que forem mais importantes para você na sequência. Ó, como eu disse, eu mantenho todas aqui. E dentro de cada função, eu coloco muita coisa, porque eu vou sempre acrescentando ao longo do tempo aí as coisas que eu tenho como funções, a descrição das funções, porque isso ajuda, mas eu não acho que os recrutadores olham isso aqui no detalhe, tá? Então, você trabalhou como, igual o meu caso aqui, trabalhei como gerente de contas. O que eu faço gerente de contas? Você coloca ali as principais atividades que você realizava, que quando a pessoa entrar, ou quando alguém que não está nem recrutando quer conhecer você, ela vai entrar e vai falar, que legal, a Carla tem experiência aqui em gestão de pessoas, já teve equipe, já trabalhou com pessoas. Já teve experiência aqui em construção de plano de marketing e política comercial. Pô, que legal. Então, a pessoa tem uma noção do que você fazia, exercia ali naquela função. Você pode colocar bem detalhado ou pode colocar resumido, mas é bom colocar alguma coisa, porque isso daqui fala um pouquinho também sobre a sua experiência, sobre o que você sabe fazer. Isso aqui fala para o recrutador, essa pessoa foi gerente, ela fazia isso, ela sabe desenvolver essas atividades. E se você estiver buscando emprego e não tiver nenhuma experiência, essa parte aqui fica em branco por enquanto, não inventem nada, não mintam, não falem coisas que vocês não tenham propriedade ali para sustentar numa entrevista. Então, se for seu primeiro emprego, você deixa em branco aqui, procurando emprego, e tá tudo bem também, tá? Só não contem histórias ou informações que não são verdades, porque na hora da entrevista você vai precisar mostrar tudo isso. Aí, voltamos lá para a questão das competências. Então, assim, como eu falei para vocês... Rapidinho, Carla, vou responder Sim. uma pergunta da Joyce aqui, então, que tem a ver com esse slide de experiência. Trabalho voluntário. É interessante colocar? Não é interessante colocar? Sim, deve colocar, se puder. E tem uma seção específica para isso no seu perfil. Isso, tá? exatamente. Não está necessariamente no mesmo lugar das experiências profissionais ali sob contrato, não que o voluntariado não tenha contrato também, mas as experiências profissionais pagas mesmo. Tem uma seção de voluntariados e outras atividades. Não lembro de ter visto nessa apresentação, mas tem uma seção específica para isso lá. Isso, logo abaixo ali da descrição de experiência, tem outras atividades. E aí, nesse outras atividades, você pode colocar, sim, as suas experiências de voluntariado e tudo mais. E mesmo, eu sempre gosto de falar isso até nas mentorias, se você não estiver trabalhando, mas, por exemplo, tem muita gente que faz isso, é voluntário em algum projeto que te traga experiência na tua profissão. Nada impede que você coloque ali como experiência, sim, esse voluntariado, porque você não está ganhando dinheiro com isso, mas você está trazendo experiência para a tua área de atuação com essa experiência. Então, nada impede que você coloque ali também, tá? Se faz sentido para a tua área de atuação, o recrutador vê isso e falar, poxa, essa pessoa está aprendendo ali, ou está ganhando experiência com a atividade que ela faz para o cargo que ela quer, para a profissão que ela deseja, também é muito válido, tá? É bem legal. E... Oi? Alguém fala um oi aqui para eu saber que vocês estão me ouvindo ainda? Eu acho que só tu travou, Carla, mas tu travou por um segundo aqui para mim, mas eu tô te ouvindo de novo. Legal. Então tá, voltei. Tem mais alguma pergunta para esse bloco? Não, para esse bloco não. Perfeito. Então vamos lá. Como que a gente escolhe as competências, né? Que é o que o robozinho ali, o algoritmo do LinkedIn vai acabar buscando como, né, um filtro de pessoas para essa vaga em aberto. Então, você vai ver lá a posição que você quer, a vaga, vai ler a descrição da vaga. Normalmente, ali na descrição da vaga, as empresas colocam quais são as atividades que eles procuram nessa pessoa, quais são
o currículo, né, se a pessoa precisa ter faculdade, idiomas, Excel, tudo mais, e eles colocam também quais são as competências mais importantes. Aí você vai lá e dá um check no teu LinkedIn se você está com todas essas competências ticadas. Se não tiver e você tiver interesse nessa vaga, é muito importante que você entre lá e coloque essa competência também. Porque o robozinho ali do LinkedIn, o algoritmo, ele vai buscar pelas competências. Então, quanto mais competências você tiver alinhadas com essa vaga que você está buscando, mais chances você tem de ser selecionado para ela. Lembrando, mais uma vez, né, que preencham com as competências que, obviamente, vocês saibam entregar depois, né? Então, se você não é especialista, não sabe fazer direito, um plano de ação, se você não tem ali uma habilidade com Excel, por exemplo, não minta, porque você vai ser testado depois. Mas se a vaga pedir ali experiência com Office, principalmente Excel, que muita vaga aí de vendas, finanças, administração pede, e você souber e você não tiver lá no seu perfil, vai lá e coloca Excel. Se você falar inglês e espanhol e a vaga pedir inglês e espanhol, vai lá e coloca, preenche direitinho. Então, sempre tentem se alinhar o máximo possível com as competências que vocês têm realmente domínio, para estarem alinhados com o que a vaga está pedindo, tá? Então, preencham sempre valorizando isso. E aí, depois, formação acadêmica é uma coisa muito importante. Se você estiver começando agora, talvez você não tenha ali um monte de coisas para preencher, mas é importante, se você estiver estudando, coloca ali, cursando, qual período você está, o tempo que vai levar para finalizar, o que você fez, né? Aí aqui, ó, licenças e certificados, isso aqui não é faculdade, são outros cursos, igual eu falei para vocês, eu tenho formação em life coaching, programação neurolinguística, cursos aqui do próprio LinkedIn. Se vocês forem ver dentro do LinkedIn, na versão paga deles, tem praticamente uma universidade, assim, com mais de, sei lá, quantos mil cursos, eu já perdi a conta, tem muita coisa, e às vezes eles liberam de forma gratuita. Então, assim, eu não tenho a assinatura paga, não mantenho ela fixa, mantive por um tempo, depois eu cancelei, mas de vez em quando eles liberam cursos gratuitos ali, então é importante ficar atento. Porque, por exemplo, esse Master em Comunicação aqui, eu fiz gratuito lá no LinkedIn, ele apareceu lá para mim, foi um curso bem legal, bem curtinho, 10 horas, me deu um certificado, eu fiz na época, inclusive, que eu não estava trabalhando, e é uma coisa que você vai ganhando ali experiência, você vai conhecendo, você vai aprimorando ali os teus conhecimentos, as tuas habilidades, atitudes. São, às vezes, vem nomes muito famosos aqui, CEOs de empresas fazem alguns vídeos curtinhos, algumas coisas. Então, é importante ficar antenado ali, colocar também quais são as preferências, os assuntos que vocês gostariam de serem avisados quando tiver alguma coisa disponível. O LinkedIn permite que você faça tudo isso. E aí, você vai também ganhando aí mais conhecimento, mais bagagem para te ajudar nas suas entrevistas. Publicações. E aí, resposta para uma pergunta da Rebeca, ela tinha perguntado sobre, dá para colocar experiências escolares no LinkedIn, então tem essa seção específica ali para o teu currículo acadêmico. Tá? Exatamente. Currículo acadêmico, bem legal. Licenças, certificados, aqui você pode colocar também a questão das mentorias, se for alguma coisa legal, algum projeto bacana que você tem, também pode mencionar aqui, não tem problema nenhum. Pergunta da Samara agora. Na parte de formação, é bom colocar sobre ensino médio completo? Depende, Samara. Depende do teu nível de experiência. Então, para um profissional que já está no mercado ou que já tem um bacharel há algum tempo, a experiência, o ensino médio completo, ele fica um pouco menos relevante. O meu, por exemplo, não mostra. Tá? Mas se as vagas para as quais tu está te candidatando tem a exigência ali mínima de ensino médio completo, aí de repente, sim. Então, depende um pouco da experiência, né? Se tu já tem trabalhos ali cujo requisito mínimo é bacharel em alguma coisa, ou ensino superior completo, ensino médio menos relevante. Se tu tem ensino médio completo e está aplicando para vagas cuja exigência seja o ensino médio, aí sim vale colocar. Então, depende, vai do caso a caso. Pensa assim, Samara, você já tem faculdade, você vai pôr a faculdade, tá? Se você não tem faculdade, a tua melhor formação é o ensino médio completo, você pode colocar, assim, o ensino médio completo. Eu acho que, só complementando, assim, o que o Thiago falou, eu ainda não tenho faculdade, ou você está cursando ou você não está cursando. Se você estiver cursando a faculdade, você já coloca faculdade cursando. Se você não estiver cursando e não tiver faculdade, pode colocar o ensino médio, sim, que aí o recrutador vai ver que é a tua última formação.
Se isso vai jogar contra ou a favor, aí, como o Thiago falou, vai depender das vagas. Aí você tem que ponderar ali e ver como isso vai funcionar dentro das vagas que você procura, tá? Perfeito. Joyce pergunta, na formação acadêmica coloca tudo ou só mais recente? De bacharel para cima, tá? Do teu ensino superior para cima é bom colocar tudo. Faculdade, MBA, pós-graduação, ou se você tiver aí um curso técnico também, que às vezes tem cursos técnicos que complementam faculdade, sim, é importante colocar, sim. Demais perguntas e comentários mais para frente. Perfeito. Já esgotamos essa sessão. Então tá, vamos lá. E aí, como eu falei para vocês agora há pouco, o LinkedIn ele é uma página viva. Então não adianta você entrar lá uma vez por ano ou a cada 5 anos quando você for procurar emprego. Importante é você estar sempre atualizado. Ah, participou de um evento importante da tua área, né? Você trabalha ali numa empresa e você está buscando outras oportunidades, ou você está procurando emprego e você foi num workshop de alguma coisa. Coloca lá, participei do workshop, né, tal, os meus insights foram esses, olha, pessoal, grandes oportunidades, insights do dia, participei do evento relevante para essa área, coloca as principais informações, e assim, tem várias páginas no LinkedIn que vocês podem seguir até para aprender como fazer esse pitch, essa descrição das atividades. Eu, como trabalho muito na área de vendas, o meu pessoal é muito de vendas, a gente fala muito sobre vendas no LinkedIn, a gente fala muito sobre estratégias de vendas, a gente fala muito sobre os eventos de vendas de clientes que a gente participa. Então, todo mundo que trabalha na minha área tem o hábito de fazer isso. E aí, às vezes, você faz uma publicação lá, tipo, eu não lembro agora quantas exibições teve essa publicação, mas um desses posts que eu fiz aqui desse evento da Abrafarma teve 3.600 interações no meu LinkedIn. Se vocês verem aqui, ó, eu tenho 1.400 seguidores no LinkedIn. Então, quer dizer que 1.500 pessoas a mais do que estão me seguindo viram esse post que eu fiz. Ou porque ele ficou em destaque na página, ou porque algum amigo dessa pessoa curtiu e daí ele se interessou e foi lá ver, porque vai aparecendo, né, para as outras pessoas ali. Se uma pessoa que eu sou conectada vê um post meu e faz um comentário, invariavelmente aparece na página dele, ou eu apareço na página dele, ou ele compartilha na página dele, aí outras pessoas vêm, se interessam, entram no teu perfil, aí você entra lá e fala assim, tiveram hoje 20 visitas na sua página. Isso é legal, sinal que o teu post foi relevante, as pessoas viram, leram, compartilharam, e outras pessoas que não são tuas seguidoras vieram na tua página ali para te conhecer, para ver quem você é. Isso pode gerar algum negócio, alguma interação, alguma coisa, ou não. Mas, pelo menos, você está sempre sendo visto, está movimentando. As pessoas que estão procurando a candidatos com o teu perfil podem lembrar de você em algum momento, porque te viram ali numa publicação. Então, mantenham sempre vivos. E tem uma coisa que é bem legal aqui no LinkedIn, que chama newsletter. Para quem gosta de escrever, eu gosto de escrever, né? Então, eu tenho uma newsletter lá que chama Tudo Começa com uma História, que eu falo muito sobre liderança, sobre questões da minha área, né? Eu falo tudo sobre a minha área, mas sempre contando alguma história. Então, eu pego um caso que aconteceu comigo, e sem citar nenhum nome, obviamente, e eu discorro ali sobre isso. Os meus textos são 3, 4 minutos no máximo. E aí eu publico ali quinzenalmente, eu tenho hoje 541 assinantes nesse blog ali dentro do LinkedIn. Não tem custo nenhum para isso, nada. Eu só escrevo, as pessoas leem, compartilham, comentam, tem coisa que viraliza muito. Eu não sou famosa no LinkedIn, tá, gente? Estou trazendo esses exemplos só para mostrar para vocês, assim, que qualquer coisa que você faz dentro do LinkedIn te impulsiona, se você fizer com coerência, com intenção, falando da tua área, trazendo as informações certas, você vai se promover e crescendo ali dentro. E aí, como que você se conecta dentro do LinkedIn? Então, tem várias formas. Uma delas é você procurar as empresas que você tem interesse, começar a segui-las e mandar uma mensagem falando por que você está seguindo, porque você gosta. Outra é você procurar por exemplo, eu estou interessada numa vaga de gerente de contas numa outra empresa aqui que não é a que eu trabalho hoje. Eu vou procurar pessoas que trabalham nessa empresa e eu vou pedir para me conectar com elas e eu vou mandar uma mensaginha lá, olha, eu admiro muito a tua empresa, eu tenho experiência com isso, com isso, com isso. Se você tiver uma oportunidade na minha região, que é sul do Brasil, e puder lembrar de mim, eu estou à disposição. Ou eu não estou trabalhando nesse momento, estou procurando oportunidade. Se você sentir interesse, dá uma olhada no meu perfil, ou segue o link do meu perfil. E aí você vai se conectando, vai mandando essas mensagens para as pessoas que são estratégicas para as vagas que você tem interesse. Fora isso, você consegue aqui
se conectar com colegas de trabalho, se conectar com outras pessoas de outras empresas, de outras áreas, de outros mercados. Eu costumo orientar que a gente sempre escolha as conexões pela área de interesse. Claro, você pode seguir todo mundo que você quiser, você pode se conectar com todas as empresas, com todo mundo que você quiser. Mas quanto mais estratégico você for aqui nas suas conexões, maiores são as chances de você ser lembrado no momento que aquela pessoa que, né, é uma potencial recrutadora vai lembrar de você, ou da sua mensagem, ou de alguma coisa assim. Pode ser que não aconteça de imediato, mas em algum momento isso faça sentido. Então, é importante, uma vez por semana, dar uma entrada no LinkedIn, procura algumas pessoas, pede para se conectar, manda uma mensagem para essas pessoas que você está se conectando, faz um resuminho ali do que você está buscando. Algumas pessoas vão ver, outras não, algumas vão responder, outras não, mas o importante é você estar sempre movimentando. Não espera o momento mais crítico ali de estar procurando emprego ou alguma coisa assim para começar. E quando vocês vão se candidatar para vagas hoje, tem uma coisa que é um erro, né? Os consultores que eu fiz o treinamento agora de vagas falavam muito que a gente coloca aquele currículo todo bonito, né? Com foto, com as caixinhas, com risco, tudo. E aquele currículo, o LinkedIn não consegue ler. O robozinho do LinkedIn, ele não consegue buscar quando tem muita caixinha, muito corte, muita coisa assim. Então, qual que é a sugestão de currículo, a melhor de todas, para o algoritmo do LinkedIn, do Goop, daquelas páginas que, quando você se cadastra numa vaga de emprego, normalmente ele pede para você fazer o upload do seu currículo. E aí, esse é o modelo. O Word, sem divisões, sem fotos, sem nada, com basicamente tudo que você colocou ali no LinkedIn, resumido aqui. O meu tem muita coisa, pode colocar até menos descrições aqui, se vocês quiserem, mas falar um pouquinho sobre você, trazer ali o seu resumo de qualificações, a sua formação acadêmica, as suas principais experiências, um resumo do que você é, sem corte, sem foto, sem nada, porque você subindo esse arquivo nessas vagas, o algoritmo ali do LinkedIn vai começar a buscar aqui as palavras-chave, as competências, tudo que você colocou aqui, e isso te traz também mais possibilidade de ser escolhido, puxado para uma vaga. Eu trouxe isso de informação hoje, e assim, eu queria ressaltar só com vocês, que eu acho que é muito importante, como eu disse lá no começo, o LinkedIn é um lugar para você se posicionar profissionalmente. Então, assim, cuidem da imagem de vocês aqui, cuidem do que vocês falam, cuidem das postagens que vocês compartilham, opiniões pessoais sobre temas polêmicos. E aí, assim, gente, tudo é permitido, cada um sabe o que faz e tem direito de se expor da forma que quiser, tá? Dito isso, algumas empresas vão olhar com bons olhos as suas opiniões políticas, religiosas, futebolísticas. Eu estou trazendo essas três porque são as mais polêmicas no mundo, tá? E outras não. Então, cuidem com esse tipo de assunto, né? Quando vocês forem comentar ou compartilhar alguma coisa, ou quando vocês verem temas polêmicos, cuidem, porque as pessoas acabam vendo, acabam olhando, e isso diz também sobre como a gente é, o que a gente pensa. E aqui não é lugar para a gente ser, como que eu vou dizer, informal. Aqui é lugar para a gente ser formal, e publicar e colocar coisas que a gente vai precisar e que vão fazer diferença para a gente, profissionalmente falando. Então, sempre que vocês forem postar, comentar, publicar textos, livros, qualquer coisa, pensem assim. Se um recrutador, uma pessoa que está procurando um profissional da minha área, entrar aqui e ver isso, a minha chance de ser contratada vai aumentar ou vai diminuir? Se a pergunta for sim, postem sem medo, vai. Se a pergunta for não, pensem de novo. Eu sempre falo assim, tudo é permitido, né? Nada é proibido, tudo a gente pode fazer, a gente pode testar, mas é ideal a gente sempre tomar cuidado, porque as empresas podem não pensar como a gente, né? E aí a gente acaba, às vezes, perdendo uma oportunidade grande por causa de uma coisa que ali é um trecho curto, uma frase curta, uma palavra que não diz exatamente o que você queria dizer. Então, sempre pensem bem nessa parte aí de movimentação. E agora vamos abrir para perguntas. Eu falo demais, né? Eu sei, perdoe-me, mas como o tempo também é limitado, eu gosto de falar tudo, e aí a gente abre para perguntas, e se faltarem coisas aqui que a gente não conseguir responder tudo, vocês podem mandar depois no WhatsApp para a gente, ou ali no grupo de voluntários, a Fran encaminha para a gente, tem todos os meus contatos também na apresentação, se precisar, vocês podem mandar ali, a gente pode continuar depois. Então, deixa eu só fazer alguns complementos, então, Carla, se tu me permitir. Óbvio. Para os introvertidos, né?
porque nem todo mundo, poxa, não tô a fim de escrever, talvez eu não interaja tão bem assim online, né? Como é que eu faço para me destacar, ou como é que eu faço para ter alguma diferenciação aí dentro do LinkedIn? O LinkedIn, até quando tu interage gostando de alguma postagem, o LinkedIn ele te dá algumas opções de reação com relação às postagens. Tu pode gostar, tu pode amar, tu pode achar interessante, tem uma carinha de intelectual, assim, mas são aqueles botõezinhos de reação, né? Até quando tu faz isso, tu aparece na linha do tempo ali das tuas conexões. Ele já, olha, alguém vai receber um aviso de que o fulaninho que é conexão tua gostou disso, né? Então já é uma maneira também de aparecer sem muito esforço. Ah, tá bom, talvez possa fazer um pequeno esforço a mais. O LinkedIn também te dá a opção de tu seguir os top voices, ou os influenciadores que estão ali publicando coisas. A Carla, por exemplo, é uma pessoa que publica coisas lá. A partir do momento que tu segue isso, ou a partir do momento que tu segue essa pessoa, mas que ela tem lá o selo de top voice, ou alguma coisa assim, ou de influenciador do LinkedIn, essas páginas que tu segue, ela vai aparecer na tua seção de interesses, né? Então, também, na medida em que tu tem esses interesses ali, já é um complemento para o teu perfil. Também, as outras pessoas recebem avisos de que, olha, pode ser que tu compartilhe interesse com outro, ou tu também pode achar isso aqui interessante. E aí, para fazer aquele esforcinho a mais, de repente, nesses interesses, tu pode pegar, repostar as coisas que são publicadas por essas pessoas que tu acha interessante, já é uma coisa, e publicar com um comentário teu, ou um resumo daquilo que tu leu, também já é menos do que tu escrever um artigo teu, mas já é uma maneira de tu aparecer também. Então, veja, tem opções desde para o mais introvertido ali, de, eu só vou gostar disso aqui, eu só vou repostar isso aqui, ou de repente eu só vou repostar com algum comentário, ou algo que eu achei interessante. Então, tem várias maneiras de tu interagir. Obviamente, quanto mais esforço, quanto mais ali tu está disposto a gerar conteúdo, mais tu vai aparecer. Então, talvez seja esse complemento do ponto de vista ali, olha, eu sou mais introvertido, eu sou mais low profile, né? Nessa linha do low profile, eu vou partir para algumas perguntas, tem algumas aparecendo agora, eu vou para as que eu tinha anotado antes, depois a gente vem para essas, tá? Então... Eu até estou respondendo aqui no chat, Thiago, essas últimas aqui, eu estou respondendo legal. algumas coisas aqui já, daí o pessoal pode ir vendo ali também. Legal. Então, a Samara fez um comentário ali sobre a identidade visual, né, do LinkedIn. Então, todas as sugestões da Carla, obviamente, tem uma boa foto de rosto, um fundo mais neutro possível, ou um fundo mais desfocado possível. Então, a maioria das câmeras hoje tem um modo retrato que te ajuda nesse sentido, e algum fundo de tela o mais condizente com o que tu quer transmitir como mensagem, né? Então, se tu é um cara de tecnologia, de repente busca um fundo mais tecnológico, ou gera esse fundo com alguma inspiração ali por uma inteligência artificial, já vou falar de ChatGPT também, tem Midjourney para essas coisas, tem um monte de coisa, então tirem proveito dessas tecnologias, tá? A Jaiane falou, olha, redes sociais influenciam ali influenciam não, desculpa, tem companhia que está pedindo rede social no currículo, né? Para mim é um assunto meio polêmico, na verdade. Eu, pessoalmente, eu jamais pediria isso como recrutadora, né? Mas se pedirem redes sociais, em algum formulário que tu vai preencher, alguma coisa, coloca o teu LinkedIn. linkedin.com/em/ o teu nomezinho lá, ou o que tiver no teu link, porque se é para uma vaga de trabalho, coloque a rede social que tu usa para contatos de trabalho, né? Perfeito, Thiago. A não ser que tu seja um profissional autônomo, né? Ou a não ser que tu seja mais ali blogueiro como o Everton. O Everton falou que deixou de atualizar o blog dele, mas de repente ele vai colocar ali por algum interesse, ou, né, respondendo a pergunta da Carla, pô, se isso tem relevância para aquilo que tu tá buscando, pode colocar com certeza, mas assim, quando pedirem, coloca o teu LinkedIn. Tá? E aí a Rebeca, que me trouxe essa inspiração de falar sobre os mais introvertidos, falou, olha, as redes sociais, elas influenciam na contratação? LinkedIn, de novo, eu para contatos profissionais, a não ser que tenha muito a ver, a não ser que tu seja uma pessoa de social media, por exemplo,
e aí tu vai fazer marketing de redes sociais, eu colocaria outras redes, se não o próprio LinkedIn. Então, tô seguindo todas as dicas que a gente deu aqui, Rebeca, já é um baita do avanço, já está na frente de muita gente, tá? Na interação com as redes, né? Alguém tinha, em algum momento, a Carla falou sobre, pô, coloca as competências ali que tem mais a ver com as vagas, né, para as quais tu está te candidatando, tanto nas 5 principais competências ali em cima no cabeçalho, quanto nas experiências que tu já teve. Mas aí, como é que eu vou saber que experiências são essas, ou que competências são essas? O jeito mais simples de saber é buscar as vagas que estão anunciadas no próprio LinkedIn, porque geralmente no anúncio, nos anúncios da própria vaga, desculpa, gente, minha voz já vai começar a falhar logo isso. Nas vagas que estão anunciadas, geralmente tem as competências lá que estão sendo buscadas. Então, olha, se tu te identifica com essas competências e viu que elas aparecem com frequência, já são competências essas que tu pode priorizar, tanto no cabeçalho, ali nas 5 principais, quanto nas experiências que tu vai destacar por experiência. Janilene, eu vou fazer um comentário geral sobre ChatGPT, tá? Porque tu e mais uma pessoa perguntou, se eu não me engano, acho que o João Gabriel comentou sobre ChatGPT. João Gabriel, inclusive, a Carla comentou, vocês já fizeram o pitch? Já, inclusive, o do João Gabriel foi um que eu vi. Eu tô lembrando do dele porque ele foi um dos poucos que abriu a câmera, tá? Então eu lembro de ter visto do dele, né? Tava muito bom, por sinal. O que mais de perguntas aqui? A Juliana perguntou sobre trabalhos informais, né? Bom, eu diria que depende dos trabalhos informais. Eu acho que toda experiência profissional, mesmo que informal, é válida, tá? E dependendo do que for, tu pode chamar de freelance. Olha que bonito, né? Já usa um termo mais Faria Limer aí para colocar essas experiências ali, mas sim, vale a pena tu colocar, dependendo se é relevante para as outras experiências que tu esteja buscando naquele momento ou não, né? Se for uma experiência curta, super informal, puxa, foi babado do sobrinho do meu vizinho por 2 semanas, talvez eu não colocaria. Mas é uma experiência que te agregou em algo, ou que tu pode argumentar que ajuda na tua experiência profissional como um todo, para a vaga que tu está buscando, aí sim eu colocaria com certeza, tá? Inclusive no LinkedIn tem uma opção lá de tu não necessariamente, fiz isso aqui não como autônomo. Tu pode colocar ali como autônomo. Freelance, por exemplo, pode colocar ali. E Thiago, posso fazer um complemento nesse caso? Claro. Até poderia ter falado lá e eu acabei não falando nesse caso. Algumas pessoas sempre me perguntam nas mentorias sobre pessoas que ficam pouco tempo no cargo. Tipo, fico 1 ano numa empresa, 1 ano em outra, 1 ano em outra, 1 ano em outro. Coloco todas ou coloco só uma e não coloco? Porque existe aí um tabu relacionado a você mudar de empresa com muita frequência. As pessoas têm muita dúvida em relação a isso, né? E eu sempre costumo falar assim, por quais razões você mudou de empresa? Porque tem pessoas, principalmente quando está em início de carreira, que tem uma estratégia. Eu vou começar nessa empresa aqui como estagiário, como copy aqui, como fazendo qualquer coisa básica, mas em 1 ano eu quero estar em tal cargo em tal empresa, em 3 anos eu quero estar em tal cargo em tal empresa. E quando o recrutador te perguntar por que você mudou tanto de emprego, você vai contar exatamente essa história para ele. Porque no meu plano de carreira, eu determinei que eu seria isso, que eu faria aquilo, que eu faria dessa forma, que eu queria trabalhar em tais empresas, e eu fui buscando, e para isso, em algum momento, foi necessário mudar de empresa, porque eu vi que na empresa que eu estava isso não seria possível. Legal? Temos um pitch aqui que explica a mudança, né, frequente de emprego. Ou se você mudou por outras razões, e talvez isso jogue contra você, tipo, você trabalha como garçonete num restaurante, mas você fica 6 meses e muda, 6 meses e muda, 6 meses e muda, e isso tem a ver com indisciplina ou com alguma outra coisa. Eu estou citando aqui, gente, aleatoriamente exemplos para trazer para vocês, tá? Não necessariamente são casos reais e tudo, só para exemplificar mesmo para vocês terem mais clareza. E aí você não consegue explicar isso, fica desconfortável para explicar por que você mudou tanto de emprego. Então, escolha um e coloca lá e não coloca todos, tá? Pensem que, assim, se o recrutador fizer uma pergunta sobre aquilo, vocês precisam se sentir
tranquilos e confortáveis para responder. Se você acha que aquilo na hora vai te prejudicar, você vai ficar mal, não vai conseguir, vai te deixar numa situação de desconforto, talvez seja melhor não colocar, tá? Porque eles costumam perguntar sobre as coisas que a gente coloca ali. Então, é legal você saber exatamente o que você quer que a pessoa saiba sobre você. Muito bem. O Everton comentou sobre, tem uma funcionalidade no LinkedIn ali que meio que valida as experiências. Alguém vai lá e valida as competências que tu tem. Tem um mecanismo de endossos. Tu pode endossar outras pessoas. A pessoa fala assim, eu sei fazer, bom, vamos dizer, nem tanto para o comercial, nem tanto para o financeiro. Eu sou tem uma expert em habilidade, Excel, eu sou expert, que isso é exatamente. muito legal, Eu você sou tem que saber ninja do muito. Excel. Muito bem. Tu pode, em contato com colegas, ou até truque, amigo também vale. Você pode pedir recomendação. Pode pedir recomendação. Valida essa habilidade aqui para mim. Quanto mais validações nas suas habilidades ou competências que tu tiveres, melhor. Tá? Isso aí. Mas tem esse lance de tu poder endossar as habilidades de conexões tuas ou receber endossos dessas conexões. Né? É legal quando você trabalha numa empresa, pedir para os seus colegas, faz uma recomendação minha, fala um pouco sobre mim ali, do período que a gente trabalhou junto. Esse é o outro ponto que eu ia comentar. Tem as recomendações também. Então, além dos endossos das competências, tem as recomendações, que para quem tem o cabelo da cor da minha barba, assim, vai lembrar os depoimentos do Orkut. Nossa, isso era o máximo. Tu ia lá, Nossa, foi deixava longe agora, hein? depoimento, né? Essa pessoa é maravilhosa, né? Ela mora no meu coração para sempre. Tem algo parecido pelo LinkedIn, que são as recomendações, né? Pode tanto dar recomendações como receber recomendações. E isso é uma validação extra, inclusive, das tuas experiências, de alguém com quem tu conviveu no trabalho, de alguém que já foi teu gestor, de alguém que já foi teu liderado, qualquer coisa do tipo. Tá? E aí, por último, eu ia comentar, eu vi perguntas ali, tanto do João Gabriel quanto da Janilene, estou que a Janilene estava ali, pergunta entalada na garganta, ele não vai falar sobre o chat GPT, pelo amor de Deus. E aí o chat GPT é o seguinte, né? Então o João Gabriel comentou, puxa, eu uso para aumentar as minhas postagens. Eu já, poxa, deixar mais longo, etc. São experiências minhas, mas claro que isso está melhorado para uma inteligência artificial, é válido para a credibilidade. Cara, na minha opinião use as ferramentas que estão disponíveis para ti com parcimônia. O que eu quero dizer com isso? Né? Se tu não descaracterizou uma criação tua, ou se não desvirtuou daquilo que tu mesmo inventou, ou criou, ou quis dizer, se não for uma criação completamente nova, essa passagem pelo ChatGPT, para mim é completamente válido, porque inclusive o ChatGPT, ou o Gemini, ou o Copilot, ou qualquer um que tu use, ele vai te ajudar a corrigir gramática, que é uma boa coisa, porque, olha, né, não necessariamente eu preciso escrever um texto perfeito para ele sair perfeito do outro lado, eu preciso, né, talvez ali, de algo para me ajudar a corrigir. As inteligências artificiais ajudam nisso, mas principalmente nessa parte de criação, ou quando tu vai escrever qualquer coisa do tipo, tu pode usar a inteligência artificial como uma ferramenta também, mas de repente eu esqueci de comentar sobre esse assunto, né? A própria inteligência artificial, algumas vão te sugerir, comenta sobre isso, isso e aquilo outro. Pega isso e reescreva com suas palavras, e passa pela inteligência artificial de novo para corrigir, né? Então, por que eu falo de fazer esse processo? Puxa, mas não é só copiar e colar lá do que a inteligência artificial me devolveu? Hoje em dia não seria um problema. Não vai ser um problema talvez por alguns meses ainda, mas já há outras inteligências artificiais especializadas em identificar textos gerados por inteligência artificial. Por isso que eu falo para usar com parcimônia, né? Os recrutadores já vão começar a usar essas ferramentas. Será que o currículo desse cara, que ele foi escrito por uma inteligência artificial, existem hoje mecanismos que te falam, isso aqui tem 90% de chance de ter sido gerado por uma inteligência artificial. Então, usem como uma ferramenta, usem para uma identificação de tópicos sobre os quais tu pode falar daquilo que tu está escrevendo. Para aprimorar, né, Thiago? O teu texto, para aprimorar. Criar do zero é um problema. Se tu usa para aprimorar uma criação que é tua, 100%. Né? Eu sou culpado desse crime. Nossa, eu uso inteligência artificial. Sim, mas veja que eu uso com esse propósito,
de melhorar uma criação minha, tá? Então, não sei se isso responde os comentários tanto do João Gabriel quanto da Janilene, mas esse talvez seja o comentário mais geral sobre inteligências artificiais generativas, né, que eu teria para fazer. Tá? A Samara, só eu achei interessante o comentário da Samara, que ela é da área de design, foi justamente na questão do freelancer que eu comentei. Lá no comentário, o que eu recomendo para design? Finanças vindo falar sobre design e o fim do mundo, né? O fim dos tempos. Se tu tens uma página ou um site que tu pode mostrar o teu portfólio, deixa o link lá para alguém acessar lá no teu cabeçalho. Né? Eu não sei se aí, dependendo dos contratos que tu fecha, de repente tu não pode mostrar, ou a autoria, enfim, tu não pode divulgar. Mas se tem algo que tu pode divulgar dos designs que tu fez, e uma página, hoje tu cria página muito facilmente, tem várias ferramentas por aí, é interessante tu deixar ali, ó, isso aqui fui eu que fiz, isso aqui fui eu que fiz, já fiz logo, já fiz, sei lá, eu já desenhei produto, já desenhei caixas, já desenhei rótulo, qualquer coisa assim, deixa um site lá pro teu portfólio. Tá bom? Acho que a gente já estourou bastante tempo, não sei se vai dar tempo de mais perguntas, tá? Mas é isso, talvez. Vi que tá surgindo um monte de coisas aqui. E aí, se surgir alguma coisa que a gente não respondeu, a Fran pode consolidar tudo e depois mandar pra gente também, ou a gente pode responder de outras formas. Maravilha. Alguém quer levantar a mão, aproveitar para falar alguma coisa, abrir a câmera, fazer um testezinho aqui, se expor? Eu sempre gosto de fazer essa provocação no final para ver se a gente conseguiu converter alguns aqui durante o bate-papo. Legal, o Emanuel abriu aqui. Bacana. A Fran está aí ainda? A Sasha? Olá, pessoal. Se ninguém quiser mais perguntar nada, a gente pode encerrar. Como eu disse lá no começo, vocês podem mandar depois mais perguntas se tiverem faltado. Se alguém ficou com vergonha de perguntar alguma coisa, podem mandar ali para a Fran, pede para mandar para a gente no privado, a gente responde, né, Thiago? Não tem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado. É um resumão, dá para a gente falar muito mais coisas ainda. Se tiver, né, outras oportunidades, a gente pode conversar de novo. Aproveitem essas dicas, que são poucas, e entrem bastante no LinkedIn, escolham as páginas preferidas de vocês para copiarem, né? Copiarem no sentido de se inspirarem, verem lá o que vocês acham que faz sentido e fazer da mesma forma. Vejam sempre as pessoas ali que vocês se inspiram, como o Thiago falou, tem os top voices ali, tem as pessoas que são super influencers no LinkedIn, que postam muita coisa, escrevem muita coisa. É um lugar também para a gente aprender bastante, para a gente trazer ali conhecimento. Então, aproveitem o LinkedIn, é uma ferramenta gratuita e que a gente pode explorar de várias formas. Eu acho que a Teca está com a mão levantada, pode falar, Teca. Olá, gente, boa noite, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Teria como mandar a apresentação? Porque, nem tudo eu consegui acompanhar. Se puder, obrigada, gente. Tem sim, eu já mandei para a Fran, eu vou mandar de novo, Fran, Sasha. Vocês, se quiserem, né, encaminhar para o pessoal, não tem problema, eu não ligo, podem encaminhar, eu vou só salvar no PDF aqui, porque tem informações pessoais ali, e aí tá disponível para vocês. Alguém perguntou ali... Mas mais interessante do que a apresentação, Teca, é que esta mentoria está sendo gravada. Exatamente. Então, vocês também vão receber o link dessa gravação aqui, depois vocês vão poder rever todos os comentários e perguntas, e a gente conversando também as nossas lindas vozes. Isso, e alguém perguntou ali antes, eu não sei se eu respondi por mensagem, então eu vou reforçar aqui, se a gente poderia analisar o currículo, alguém perguntou ali. Essa pessoa, que eu não lembro o nome agora, me perdoem, porque eu perdi aqui no meio das dezenas de mensagens de vocês, manda uma mensagem ali para a Sasha, falando, olha, eu pedi para analisar meu currículo, e ela me encaminha o teu perfil e eu dou uma olhada assim. Como eu disse, eu não sou expert, eu não trabalho com isso, mas eu posso te dar algumas dicas para ajudar a melhorar, sim. Então, acho que é isso, da minha parte é isso, obrigada pela atenção de vocês, estamos com 25 pessoas aqui ainda, foi bem legal, uma turma bem cheinha, né, uma das maiores que eu já tive aqui nas mentorias, então, parabéns para vocês que estão aqui numa quarta-feira à noite, poderiam estar
fazendo muitas coisas, estão aqui vendo uma aula sobre LinkedIn. Então, vocês já estão na frente de muitas pessoas por aí que não sabem nem que essa ferramenta existe. Aproveitem, utilizem bastante, aprendam cada dia mais, valorizem, como eu disse, é uma ferramenta gratuita. Precisando da nossa ajuda, estamos aqui. E bom restinho de semana para vocês, aproveitem bastante, boa sorte a todos aí em todos os processos. Se precisarem de alguma ajuda aí, fazer alguma entrevista relâmpago, testar, eu estou super à disposição de vocês também, tá? O meu LinkedIn é Carla Gassen, podem me chamar lá também que a gente pode conversar. Boa noite para todos. Então Meu é isso. LinkedIn é Thiago-Silva. Podem ficar à vontade também para me fuçar. Então é Tchau, isso. tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Manuel. Tô falando mutado, que delícia. Ai, também tá. Dona Sasha. Ela é nervosa? Nem, nem vamos Cheguei da ter. academia, sentei aqui, velho, na moral. Nem tomando banho ainda. Nem vou falar nada. Documentou as coisas que eu falei pra você documentar? Não, já documentei, mas assim, não vou falar nada não, porque vai dar merda, com certeza. Você esperar. Uma hora vai vir à tona, tá ligado? Vamos cobrar, vamos falar alguma coisa, você já mete na lata dele, gente. Ai, gente. Ele ficou de me enviar tem um mês já, praticamente. Vai fazer um mês. Já recebi mensagem agora também, pedindo a gravação. Já falei com o Márcio não Já, se ele não falou mandar a nada. gravação editada, você manda a gravação crua mesmo. Entendeu? Solta a gravação crua no grupo mesmo e dane-se. É o que eu faço geralmente quando tem reunião nos encontros pré-jornada, tá ligado? Uhum. Não não edita nada pra mim, não. Manda pro mesmo, acabou de falar. Tá aí, galera, a gravação. Quem quiser assistir, fica à vontade, tá? Qualquer dúvida, guarda para nossa próxima reunião. A mentoria foi legal, fazia tempo que eu não participava da mentoriazinha. A diferença dos mentores, né? Aquela outra mentora lá super grossa, ríspida do caralho. Caramba, eu lembro disso. Nossa, parece que eu tava dando fora nos alunos. Aí a Carla não, a Carla toda mozinha, toda fofinha. O Thiago também. Mas não participou, não? Ele entrou, mas só falou um oi e saiu. Ah. Justificou, pelo menos? Não falou nada não, eu tava no carro. Passagem. Manoel, vou sair aqui, vou jantar, que eu não comi ainda. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ficar só um pouquinho a cabeça, relaxar um pouco. Hoje eu consegui ficar bem irritada.
Flávio, qualquer coisa manda mensagem pra gente. Pode deixar. Obrigada por ter entrado. Beijo. Obrigado.